Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e chegou o dia, hein? Finalmente acabaram as férias de Vasco, você que tava com saudade, meu amigo, hoje tem dose dupla de Gigante da Colina, hein? Tem 2 jogos do Vasco hoje, o Vasco encara o Boa Vista pelo Campeonato Carioca e encara o San Lorenzo, né? Pelo torneio Série Rio de la Plata, enfim. 2 jogos do Vasco, vai acabar um, já vai começar outro, para matar a saudade naquele pique. Bom, a gente vai falar aqui dessas 2 partidas, mas a gente vai falar sobre o mercado da bola, porque tivemos ontem uma reviravolta na situação do Sforza, que é um jogador que já estava acertado com o Vasco, mas, meu amigo, futebol, enquanto não assinar o contrato e vestir a camisa, nada tá completamente definido, né? E tivemos uma reviravolta nessa situação, o jogador não deve vir mais e o Vasco foca agora todas as suas fichas no Cuéllar. A gente vai falar aqui sobre isso, vamos falar sobre o Adson, sobre o Robert Rojas, depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você pode dar os seus palpites nos 2 jogos do Vasco hoje lá na 1xBet. Tem um link aqui no comentário fixo. Tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Você utilizando o nosso código promocional, o seu primeiro depósito vai dobrar lá na 1xBet e você pode dar os seus palpites nesses jogos de hoje, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui de reforço, né? De reviravolta na contratação, de reviravolta na negociação, na verdade. Já estava tudo certo, né? Entre Vasco e News Old Boys pro Vasco adquirir, né? O jogador Juan Sforza. Inclusive, o presidente do News Old Boys deu várias entrevistas, né? Dizendo que o jogador estava a caminho do Vasco, que a negociação estava praticamente sacramentada, faltavam poucos detalhes. O treinador do News Old Boys também chegou a dizer que já não contava mais com o jogador, que era uma pena, o jogador tinha sido negociado, etc e tal. Aparentemente estava tudo certo, né, para o jogador vir para o Vasco da Gama. Faltavam pequenos detalhes, mas detalhes que não são tão pequenos assim, né? Por exemplo, o pagamento, meu amigo. O pagamento é um baita de um detalhe, né? Não é um pequeno detalhe. E a informação que temos é que a 777 deu uma brecada no negócio e por isso a negociação não avançou e deu ali uma reviravolta. Informação aqui do Lucas Pedrosa, companheiro aqui no YouTube e lá do SBT Esportes, que após o News Old Boys aceitar a proposta do Vasco, o Vasco não deve mais prosseguir nessa negociação para contratar o Juan Sforza, de 21 anos de idade. A prioridade do Vasco agora é o Cuéllar. A comissão técnica do Vasco deixou clara que precisa de um jogador pronto para a camisa 5. E por isso a prioridade agora se chama Gustavo Cuéllar, do Al-Shabaab, lá do mundo árabe. Depois de algumas conversas nessa semana, o pedido foi feito novamente. E como o negócio com o Sforza não estava assinado, o Vasco dificilmente vai dar sequência. Seriam cerca ali de 25 milhões de reais investidos nesse jogador. A diretoria e a comissão técnica do Vasco entendem que Jair, Paulinho, Marlon, Praxedes, entre outros, podem fazer a função de segundo volante perfeitamente. Mas para a posição de camisa 5, só tem o Zé Gabriel e dessa forma nada é mais importante do que a contratação de Gustavo Cuéllar nesse momento. A tendência é que o Vasco inicie as negociações para contratar o colombiano de 31 anos de idade. A informação inicial da desistência do Vasco pela contratação de Sforza foi dada em primeira mão pelo Cabrera, que cobre lá o futebol argentino, e depois foi confirmada pelo Lucas Pedrosa. Então a informação que temos é o Vasco saiu do negócio do Sforza e vai colocar aí todas as suas fichas, né? Vai investir mais pesado para tentar tirar o Gustavo Cuéllar lá do Al-Shabaab. Cara, para mim, o ideal seria vir os 2, né? Mas se tivesse que escolher um, eu escolheria também o Gustavo Cuéllar. É um jogador pronto, um jogador que conhece futebol brasileiro, jogador que já trabalhou com Ramon Dias, que joga em alto nível e seria titular absoluto, né, nesse time do Vasco. Então, se fosse para escolher um jogador, eu escolheria o Cuéllar.
vamos aguardar. O problema é se não vir ninguém, né? Não vem o Sforza e não vem o Cuéllar. Aí a coisa fica feia. Mas se for para escolher um só, eu escolho o Gustavo Cuéllar. Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo e que o Gustavo Cuéllar venha para o Vasco. A situação do Sforza realmente deu aquela esfriada e o jogador não deve vir mais. Bom, quem já está acertado com o Vasco é o Adson, né? E tinha a expectativa do Adson chegar no dia de hoje no Rio de Janeiro, mas isso não vai acontecer. Informação do BTB Esportes. O voo do atacante Adson, que viria para o Rio de Janeiro, foi cancelado. Por conta disso, o jogador não vai desembarcar no dia de hoje em solo carioca. A tendência é que amanhã, no final de semana, o jogador chegue e ele não deve ir para Montevidéu, não. Punta del Este, perdão, né, lá no Uruguai. Deve vir direto realmente para o Rio de Janeiro, até porque a pré-temporada do Vasco lá em Punta del Este já está aí na parte final, né? Então não faz sentido o jogador ir para lá. Vem aqui direto para o Rio de Janeiro. Um reforço que já até apareceu no bid é o Robert Rojas, está aparecendo aí na sua tela. Robert Rojas já apareceu no bid, está inscrito, regularizado e já pode jogar oficialmente pelo Vasco, né? Ele vai jogar hoje no amistoso, o João Vitor, outros jogadores também vão jogar ali no amistoso, mesmo sem estar presente no bid, porque no amistoso pode. Mas em competições oficiais, o Robert Rojas já apareceu ali no bid da CBF. Vamos então falar aqui de futebol, né? Vamos falar dos jogos do Vasco hoje. Hoje temos 2 jogos do Vasco, um pelo Campeonato Carioca e outro pelo troféu Rio de la Plata, né? Lá no Uruguai. Vamos começar falando pelo Campeonato Carioca, onde o Reservasco entra em campo, né? A equipe reserva do Vasco com alguns garotos vai entrar em campo. Estreia profissional, né? No Campeonato Carioca, jogo oficial, com transmissão da Cazé TV. E como eu disse, estarei hoje na transmissão da Cazé TV a partir das 6h20. Conto com a sua audiência lá, beleza? O Vasco já está mais ou menos escalado. O técnico William Batista deve levar a campo a seguinte escalação: Halls no gol, Paulinho na lateral direita, Capasso, Miranda e Leandrinho, De Luca, Barros e Matheus Carvalho, Estrela, Orediano e Paixão. Orediano deve ser titular nesse jogo de hoje contra a equipe do Boa Vista. Transmissão da Cazé TV aqui no YouTube, em 7h30 da noite a bola rola, mais 6h20 já começa a transmissão lá na Cazé TV. Vamos agora aqui para a provável escalação do Vasco para a partida contra o San Lorenzo, né, da Argentina. Partida que vale taça, tá? Vale taça, o campeão vai levar para casa o troféu Pablo Guinhazú. Então, se vencer hoje, o Vasco já levanta ali um troféu, o troféu Pablo Guinhazú. A provável escalação do Vasco para enfrentar o San Lorenzo hoje é a seguinte: Léo Jardim no gol, Robert Rojas na direita, João Vitor, Medel e Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, e tem a dúvida no ataque, se joga o David ou o Payet, complementando ali o trio de ataque, Rossi e Verratti. Essa é a escalação do Vasco para o jogo contra o San Lorenzo. Então o esquema é o seguinte, para você não perder nada. 6h20 você já liga na Cazé TV para começar ali a transmissão, né, da partida contra o Boa Vista. Terminou Vasco e Boa Vista, você troca pro Star Plus. Às 10h15 da noite, a bola rola para Vasco e San Lorenzo. Beleza? Vou ficando por aqui, volto ainda hoje. Hoje vai ter pós-jogo, né? Acho que vai ser a primeira vez que eu vou ter que fazer um pós-jogo de 2 partidas. Enfim, vamos lá. Tamo junto, um abraço, saudações e até a próxima.